Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel 16:18. Davi ainda não havia matado Golias, portanto não era o herói popular no qual se tornou depois. Mas aquele moço anônimo tinha observado e admirado Davi e o recomendara para ministrar a Saul durante as horas de angústia demoníaca do rei. Havia outros jovens em Israel que eram músicos, guerreiros, bons oradores e de boa aparência, mas o que mais impressionou esse moço de Saul foi que o Senhor estava com Davi. O Senhor havia estado com Saul, mas se retirara dele. 1 Samuel 10, 7 e 16, 14. O Senhor havia estado com Abraão, Gênesis 21, 22, com Isaque, Gênesis 26, 28, com Jacó, Gênesis 28, 15, e com José, Gênesis 39, 2, 3, 21 e 23. Também esteve com Josué, em Josué 1, 5. Portanto, Davi estava em companhia ilustre. Não há honra maior do que estar em companhia do Senhor. Mas o que isso significa? Significa caráter espiritual. Quando foi à casa de Jessé para ungir o novo rei, Samuel ficou impressionado com os irmãos de Davi. Mas Deus disse-lhe que não prestasse atenção às aparências, porque o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Anos depois, Asaf escreveu a respeito do rei Davi. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração. Salmo 78, 72. Saul era um homem de mente dividida e coração orgulhoso, que queria ser honrado diante do povo. 1 Samuel 15, 30. Mas Davi era humilde e queria honrar ao Senhor. Davi era um homem de caráter, um homem segundo o coração de Deus. Robert Murray escreveu: Deus abençoa os grandes talentos, mas não tanto quanto abençoa a grande semelhança com Jesus. Significa poder divino. Embora talvez fosse apenas um adolescente, Davi matou o gigante Golias usando uma funda de pastor. Conduziu seus soldados em vitória, de modo que as mulheres começaram a cantar louvores. Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esse cântico ajudou a atiçar a inveja que Saul sentia de Davi e seu desejo de matá-lo. Mas o Senhor protegeu Davi. O Senhor capacita e dá força a quem ele chama, e Davi dependia do poder de Deus. Ele sabia incentivar líderes, no capítulo 23 de 1 Samuel. O Senhor estava com Davi, e ele nunca fracassou. O rei escreveu: Pois de força me cingiste para o combate. Salmo 18, 39. Significa oposição. O povo de Israel amava e respeitava Davi, mas Saul e seus seguidores queriam matá-lo. Todo cristão verdadeiro que honra o Senhor e permite que a luz brilhe será atacado por pessoas que preferem as trevas. João 3, 19 ao 21. Durante cerca de 7 anos, Saul perseguiu Davi e seus homens, que tiveram de se mudar de um lugar para outro e até morar em cavernas. Provavelmente, nós não estamos sendo perseguidos por exércitos, mas todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Significa bênçãos duradouras. 1 Reis 2 relata a morte de Davi, porém seu nome é citado muitas vezes na Bíblia depois disso. Ele abençoou o povo após sua morte e abençoou o povo de Deus até hoje. Deixou o projeto da construção do templo e grande riqueza para construí-lo. 1 Crônicas 28, do 11 ao 20. Também deixou armas para o exército, 2 Reis 11:10 e 2 Crônicas 23:9. Instrumentos musicais para serem usados nos cânticos no templo, 2 Crônicas 29, 26 e 27 e Neemias 12:36. E salmos para serem entoados. Muitos do que cantamos hoje têm origem nos salmos de Davi. Nosso Salvador Jesus Cristo nasceu da linhagem de Davi. As dádivas que Davi nos deixou continuam a nos abençoar. E 1 João 2,17
garante-nos que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que o Senhor esteja conosco. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará. 1 Crônicas 28, 20.